Bom, beleza. Então, a aula de hoje a gente passa a palavra para o Rafael, que vai tratar aí sobre. Bom, ele vai falar sobre o que vai tratar, tá? Então, estaremos juntos aqui nessa aula do dia 17 de fevereiro de 2021. Então, Rafael, com a palavra. Bom dia a todos, meu nome é Rafael, como o professor já apresentou, eu sou aluno de mestrado dele, orientando, e cabe a mim, né, ministrar duas aulas aí para vocês, com auxílio do professor Selbo, seguindo o conteúdo que ele planejou, né, na ementa da disciplina, e vou fazer um esforço aí de tentar facilitar o aprendizado, né, ser o mediador do conhecimento, e nessas duas aulas que eu vou ministrar, essa semana e semana que vem, serão sobre cooperativas agrícolas, hoje focando mais na questão do conceito, de sua origem, sua formação, e semana que vem mais aplicado no caso do Brasil, do Paraná, alguns históricos em relação ao que nós temos no país. Só, deixa eu ver aqui. Dá para ver o slide? Beleza, Rafael. Beleza? Deixa eu só cronometrar o tempo aqui. De repente, na hora que Absorver. você for mudar o slide, você não vai se ver mais, tá? Mas é normal. Tá, mas vocês estão Dá me um vendo, né? Alt Tab lá, dá um Alt Tab, porque você vai ter que ficar olhando pro slide, né, para você mudar, aí você não se vê mais. No começo é meio desesperador, mas depois você acostuma. Parece sufocante. Mas enfim, antes de começar, já avisando, esse símbolo da esquerda, ele é o símbolo do cooperativismo, é uma espécie de símbolo universal. Vocês vão ver ao longo destas aulas que o cooperativismo ele surge tanto no âmbito de uma empresa privada, não de uma empresa privada, né, mas é coletiva, mas voltada a fazer lucros, enfim. E também existem aquelas mais de cunho social, né? E independente do modelo delas, você, na maioria dos logos dessas cooperativas, vocês vão encontrar essas flechinhas, às vezes no O ali do cooperativa, elas sempre fazem menção a esse símbolo. Enfim, às vezes quando você for procurar um produto no mercado, ele vem com esse símbolo ali na embalagem, quer dizer que veio é a produção cooperativa, né? Bom, então do programa aí das aulas, a gente vai falar hoje sobre cooperativismo, origem, evolução, conceitos, um pouco da doutrina cooperativista, problemática do desenvolvimento econômico, e daí mais semana que vem sobre cooperativismo agrícola no Brasil, as características e estrutura de funcionamento das cooperativas brasileiras, as cooperativas do agronegócio e dos assentamentos rurais, o papel das cooperativas no desenvolvimento da agricultura, a capitalização das cooperativas e a capitalização dos associados, e as cooperativas do século XXI e suas contradições, comparação com outras empresas, enfim. Bom, então a ideia de cooperativismo ele já surge há muito tempo, né? Desde quando a sociedade ela era mais primitiva, vivia mais nas cavernas, né? Porque o ser humano era caçador e coletor, muito mais nômade do que uma aldeia que vive em território fixo. Naquele momento, a união do trabalho entre as pessoas era fundamental para a sobrevivência da espécie ali. Enquanto uns iam caçar, outros cultivavam, outros cuidavam das crianças. E no âmbito entre diversas tribos, elas também se uniam contra inimigos em comum, como outras tribos, ou até mesmo contra algum animal, né, alguma espécie que está incomodando ali. E depois, na era moderna, as cooperativas elas ressurgem como um movimento da classe trabalhadora que busca por direitos de trabalho, porque, como bem se sabe, durante a Revolução Industrial, nos países da Europa, o trabalho ele era muito explorado e pouco valorizado, né? Se pagavam algumas libras ali, alguns euros
por muitas horas de trabalho, né? Uma jornada que era praticamente o dobro do que é a jornada de trabalho hoje. Então, as cooperativas surgem como movimento da classe trabalhadora em defesa dos seus direitos. Então, em algumas imagens, né, para ilustrar, ali do lado esquerdo, as tribos primitivas, né, os grupos primitivos, dividindo tarefas ali, alguns cuidando de uma espécie de culinária, outros pescando, outros fazendo artesanato, caçando. E na direita ali, né, uma imagem do Karl Marx, trazendo aí as palavras de luta para a classe trabalhadora e movimentando. Enfim, esses são mais ou menos as duas imagens de cooperativas que se tem mais comum, né, mais clássico. Então, como o significado, né, uma cooperativa, uma associação, ela significa uma sociedade de pessoas que visa desempenhar um benefício comum e determinada atividade econômica. Ela representa a simbiose de ajuda mútua e ajuda própria, e são a associação de pessoas que tem por fim a melhoria econômica e social de seus membros através da exploração de uma empresa sobre base de ajuda mútua. Então, uma cooperativa basicamente é como se fosse uma empresa, como a gente conhece hoje em dia, só que em vez de ter um patrão ou diversos patrões e os empregados, todos os membros dessa empresa, eles são donos da empresa, eles têm poder de voto sobre o que será decidido na empresa, igual a todos, né? Cada um tem um voto, independente da pessoa ali contratada a trabalhar mais um serviço manual de faxina, ou coisas nesse sentido, e a outra pessoa que lida com finanças ou vai direto no atacado ali vender, todas elas têm o mesmo poder de decisão dentro da empresa, né? Ela é um organismo coletivo. Então, alguns precursores da ideia da cooperativa, né? Tem o Peter Blockboy, ele é de 1600, se não estou enganado, desse período. Ele propõe uma sociedade sem explorados e sem exploradores. Ele propõe sistema de ajuda mútua e condenou a exploração do trabalho pelo capital. Outras ideias do John Bellers difundiu o sistema de ajuda mútua e da ajuda própria. O Robert Owen defendeu a eliminação do intermediário nas relações econômicas, o que eleva o preço da mercadoria. Essa questão do intermediário das relações econômicas, o professor pode me ajudar a explicar melhor aí, mas eu acho que tem um pouco a ver com o capitalismo, né? Porque são os terceiros ali que vão fazer elevar o preço da mercadoria. Eu estou perguntando isso porque vai falar mais vezes disso no texto, né? Sobre o intermediário. Isso, são os atravessadores ou os mercados. Os mercados são o intermediário entre o produtor e o consumidor. Ou seja, sempre quando há alguém entre o consumidor e o produtor, é um intermediário, seja ele um atravessador, né, um comerciante, ou um supermercado, hoje em dia, né, uma grande rede de varejo. Beleza. Então era o que eu suspeitava mesmo. Outros filósofos, pensadores, William King defendeu as virtudes recomendadas pela Igreja como fundamento da vida familiar e da vida cooperativa. Compete à cooperativa transformar moralmente o homem, fazer reinar o amor, o princípio cristão de amor ao próximo como a si mesmo. Felipe Buches propõe a classe trabalhadora deveria ajudar-se a si mesma, nem o Estado nem a filantropia participariam, os trabalhadores associados dariam à cooperativa as ferramentas que pudessem dispor e também a quantidade de dinheiro, mesmo que modesta, para o funcionamento da associação. Com o tempo, o capital da associação aumentaria pela via da acumulação natural. Louis Blanc defendeu a sociedade tem a obrigação de assegurar a cada cidadão a oportunidade de trabalho, desde o momento que se admite que o homem requeira para ser realmente livre a possibilidade de desenvolver e exercer suas faculdades. A força da razão obriga a reconhecer que a sociedade deve a cada um de seus membros tanta instrução, sem a qual não deve desenvolver o espírito humano, como os instrumentos de trabalho, sem os quais não se pode manifestar-se livremente a atividade humana.
propôs que o Estado se transformasse em financiador da classe trabalhadora. Como a princípio a classe trabalhadora não dispõe de recursos necessários para a criação da empresa, o Estado estará obrigado a ajudar financeiramente. Então, desde 1600 até 1800 e depois, quando vão tentar se institucionalizar as cooperativas através de leis, de órgãos internacionais, eles têm como base esses pensadores, porque naquela época de transição de um período feudal para o capitalismo, não se pensava nos direitos da classe trabalhadora, né? Eram os direitos do rei, que depois foram transferidos para a burguesia. Então, diversos pensadores começaram a pensar, né, as questões das relações de trabalho, da acumulação de lucros, e que, no fim, para um bem comum, faria mais sentido se as pessoas tivessem condições de fazer seu próprio trabalho e não depender de um patrão, né? Se o Estado promovesse os recursos para que a pessoa empreendesse uma atividade econômica. E a partir disso, as cooperativas vão sendo cada vez mais discutidas e ganhando expressão. A primeira cooperativa, diz, né, ser a primeira cooperativa, surge em Rochdale, na Inglaterra, em 1843, com 28 tecelões marginalizados do mercado de trabalho. Eles se unem para fazer a primeira cooperativa e colocam os princípios básicos do cooperativismo, né? Eles criam os princípios básicos do cooperativismo baseado nos autores que foi mencionado agora há pouco. Então, entre os princípios de Rochdale, eles pregam a liberdade de associação para quem esteja disposto a operar de boa fé, sem distinção de raça ou credo, ou seja, né, qualquer um que estiver disposto a colaborar ali na associação, na cooperativa, é bem-vindo, não importa quem seja. O direito a um voto assegurado a cada associado, então, como eu disse anteriormente, né, na associação todo mundo é dono, não só o patrão, o dono da empresa. Possibilidade de representação, neutralidade política e religiosa, distribuição das sobras líquidas aos associados, segundo a proporção do uso e bem e serviços da sociedade. Mais para frente a gente vai ver também que as associações, elas dividem o lucro, elas têm duas formas de pagamento para os trabalhadores, que é estabelecendo salários em base em reuniões e também depois dividindo os lucros excedentes. É decidido em reunião se serão reinvestidos na empresa ou distribuídos entre os associados como uma segunda forma de pagamento. Operações a dinheiro e por preços justos. As pessoas dentro da associação, por exemplo, uma associação voltada ao cultivo agrícola, as pessoas que estão nessa associação, elas têm acesso aos produtos pelo preço de custo também. Então, não apenas a associação promove o dinheiro para as pessoas, como ela presta serviço pelo preço que ele custou para ser produzido para as pessoas daquela associação. Atribuições de juros ao capital limitados, módicos, né? Ou seja, a ideia não é ter lucro, principalmente para aqueles produtos que vão ser consumidos pela própria associação. E reuniões frequentes para estudar a marcha da sociedade e seu desenvolvimento. Quero dizer, a associação ela é decidida por reuniões, como mencionei. Então, sempre que algum problema novo surge, alguma demanda, eles precisam resolver isso em reunião, porque não existe um representante da associação, né? Mas todos são donos. Entre as finalidades de uma cooperativa, uma associação, eles visam gerar mercado e absorver a mão de obra ociosa, ou como uma espécie de alternativa econômica em cenários de crise econômica, no qual, vamos pegar, por exemplo, aqui o Paraná, né? Digamos, né, como se não fosse assim, que o Paraná só produz soja. E aí, com o trabalho mecanizado lá nas lavouras, poucos trabalhadores rurais estão de fato empregados, né? Mas daí esses trabalhadores rurais que estão desempregados, eles se unem ali entre eles,
decidem criar uma cooperativa, uns ali começam a plantar um alimento orgânico, né, que sirva de alimento, né, que não para além da soja, por exemplo. Outro faz a tarefa de vender esse alimento, vai de carro até as cidades, as feiras para vender. E, enfim, a ideia é unir essa classe trabalhadora que foi marginalizada pela mecanização do trabalho no meio rural e tornar uma atividade lucrativa, uma atividade econômica que, bem no fim, conta para a sociedade como um todo, né? Não só para esses trabalhadores aí que vão tirar um salário que antes estavam desempregados. Então, entre outras finalidades, garantir a subsistência dos trabalhadores, né? Como mencionado anteriormente, os membros da cooperativa podem retirar os produtos produzidos, combater desequilíbrios em relação ao trabalho, capital trabalho, difundir a maior importância do fator trabalho em relação ao fator capital. Eles se importam muito mais em empregar as pessoas e dar condições de vida para ela, até a um preço justo do que ela está trabalhando, do que ela produziu, do que de fato a cooperativa ter um lucro. Eles visam eliminar os intermediários das transações comerciais, que, como mencionado anteriormente, é o capital, né, os terceiros que vão fazer o atacado do produto no varejo, minimizar os custos nas compras e maximizar lucros nas vendas de produtos ou mercadorias, difundir princípios cristãos voltados à moral da família, à dedicação ao trabalho, ao amor ao próximo e combater o alcoolismo. Mas em 1937, a Aliança Cooperativa Internacional estabeleceu princípios universais, né, digamos assim, para as cooperativas. A primeira delas é a adesão livre, segundo, o controle democrático ou gestão democrática, o retorno das operações realizadas, juros limitados ao capital, neutralidade política e religiosa, transações e dinheiro e educação dos membros. Basicamente, os mesmos princípios iniciais, só que mais tecnificados, né? Digamos assim, mais refinados. Bom, uma cooperativa, ela surge por assembleia. Vocês como aluno, não sei como é que tá hoje em dia, né? Faz tempo que eu não tenho aula no ensino superior, mas na minha época, pelo menos, a gente tinha o diretório acadêmico lá de geografia, né? Ao qual eu fiz parte por bastante tempo, por sinal. E o diretório acadêmico de geografia, ele era baseado em autogestão. Ou seja, o cargo das pessoas do diretório eram definidos em comum acordo. Se, por exemplo, o cargo de alguém não agradava a maioria das pessoas, era decidido em reunião e alterava-se o funcionamento do diretório acadêmico. Mas a questão é que todo mundo tem poder de voto ali dentro e as decisões são tomadas em conjunto e não por apenas uma pessoa, né? O mesmo ocorre na cooperativa, eles são organizados basicamente por assembleias, né? O direito a apenas um voto, independente do capital social da pessoa. Então, se ela é como uma espécie de dona ali da cooperativa ou um funcionário mais laboral, digamos, ambos vão ter o mesmo poder de decisão sobre os futuros da cooperativa. Ninguém é discriminado por questão de credo, vínculo político. Ou a cooperativa ela tem uma visão de ser uma neutralidade política e religiosa, pode ser constituída tanto por pessoas que querem uma subsistência ou por aquelas pessoas que de fato querem lucrar. Ambos podem constituir uma cooperativa, nada impede. São sociedades de pessoas baseadas em ajuda mútua, difere das empresas capitalistas que se definem como sociedade de capitais. Enquanto a cooperativa ela pode surgir, né, como no caso de unir o trabalho ocioso do campo, que foi mencionado anteriormente, ela pode surgir para providenciar produtos para essas pessoas, gerar emprego para todas elas. A empresa privada do campo, por exemplo, está muito mais preocupada em passar o trator, usar
insumos químicos, agredir o solo, usar organismos geneticamente modificados sem preocupação nenhuma, porque contanto que dali alguns meses ou um ano esse cultivo renda algum lucro para o capital, tá valendo, né? Ou seja, eles não estão preocupados com a natureza nem com as pessoas, não tem nada de ajuda mútua nisso. A liberdade de associação, o princípio de livre adesão, ninguém é forçado a entrar ou sair de uma cooperativa, né? Não é igual a maçonaria lá, e acusa, ninguém vai cortar o dedo para você sair da associação ou permanecer nela. O princípio da socialização do trabalho, através do companheirismo. O princípio da igualdade de voz em relação aos votos, né, igualitários para todos, e não discriminalidade. A repartição da cooperativa é realizada através da divisão das sobras, que são proporcionais às relações econômicas entre os associados, via pró-rata. Ou seja, durante as assembleias serão decidido o que cada pessoa dentro da associação, da cooperativa, está encarregada de fazer, qual que é o trabalho dela, e nessa mesma assembleia será definido qual valor proporcional essa pessoa merece receber do, da divisão das sobras da associação por inteiro. Por exemplo, a pessoa ali que de repente foi contratada para levar o produto até a cidade, né? Às vezes ela vai fazer isso uma vez por semana, mas vai ter alguém ali da administração da associação que está trabalhando dia e noite pela associação, né? Então, por assembleia é definido, de modo que seja justo para todos, que essa segunda pessoa que está trabalhando mais na associação receba mais que a primeira. Mas não é um receber mais no sentido como um dono de uma empresa vai receber, né? Capitalizar todo o lucro ali pela mais-valia. Não, é só porque proporcionalmente ele trabalhou mais e merece um pouco mais, mas é proporcional àquilo que a pessoa que fez o intermediário ali, né, contratado para fazer o intermediário, vai receber. A gestão democrática de todas as atividades, tendo a Assembleia Geral como órgão máximo de deliberação e decisões. Ou seja, todo mundo tem poder dentro da associação. Você pode compartilhar suas ideias livremente e a adesão delas na associação em relação aos objetivos, ao funcionamento da associação, vai ser aceita ou negada dependendo de se essa sua ideia for útil ou agradável a todos os outros membros. E em caso de insucesso, a cooperativa não vai à falência, ela é liquidada para encerrar suas atividades. Como a cooperativa ela surge nesse princípio de ajudar a todos, né? No que ela percebe que ela está para quebrar, ela vende tudo que ela tem porque não é esse o objetivo, né? Causar problemas financeiros ali para os membros da cooperativa. Então, algumas diferenças entre cooperativas e outras empresas. Uma cooperativa ela é uma sociedade de pessoas, o objetivo é prestação de serviço por gestão democrática e o retorno ele é proporcional às operações realizadas. Já uma empresa não cooperativa ela é uma sociedade de capitais, ou seja, para você entrar numa cooperativa e fazer parte dessa cooperativa crescer com você fazendo parte dela, basta que você seja convidado ou solicite a entrada, né, para algum membro da cooperativa e assim que for bom para todo mundo, você vai estar participando dessa atividade econômica. E já no capital, não, né? No capital é muito mais. Ele funciona muito mais em relação ao, aos investimentos financeiros. Por exemplo, eu vou lá na Bolsa de Valores, eu compro um lote, né, da Bolsa da Coca-Cola, por exemplo. Mas eu não vou ter poder nenhum de decisão sobre as normas da Coca-Cola, sobre as participações econômicas, quais são os futuros da empresa. Não. Eu só investi o capital e o capital, pelos interesses dele,
vai ditar o segmento da empresa. E a empresa privada, ela também tem como objetivo a obtenção de lucros, né? Como mencionado anteriormente. A cooperativa, ela pode surgir para ajudar as pessoas ali no meio do rural, enquanto o capital, ele surge literalmente para explorar o trabalho e a natureza. Cada ação dá direito a um voto na empresa não cooperativa, né? Então, não é tua participação na empresa que vai te dar um voto, mas é tua ação. Então, quanto mais ações você comprar, mais direito a voto você tem. E basicamente, a partir do momento que você tem mais ações que todos os outros acionistas, você vai ser o dono da empresa e praticamente ditar as regras dela, né? E o dividendo é proporcional ao valor das ações. Então, quanto mais ações você investir, mais você vai retirar de lucro. Enquanto na cooperativa, não. O teu dinheiro é proporcional ao valor pago para todos os membros. Né? Você, por ser mais rico, digamos assim, não vai ganhar mais na cooperativa, mas você vai ganhar mais no capitalismo, e quem ganha menos vai ganhar menos no capitalismo, consequentemente. Então, uma associação ela é instituída pela convocação da Assembleia Geral para a fundação, filiação dos sócios fundadores e eleição da diretoria provisória. Por exemplo, lá no Douglas, né, da Geografia, durante o início de cada ano, nós fazíamos uma reunião para decidir os cargos que iam ser definidos por um tempo. Pera aí, só um minutinho. Desculpa, pessoal. Voltando. Daí, nessa ata, nessa primeira assembleia, serão definidos os trabalhos de cada pessoa, se eles vão receber algo por aquilo ou não, qual que vai ser o valor que vai ser recebido, qual que é a proporção do valor recebido, se é que vai receber alguma coisa. No caso do Douglas, a gente não recebia nada, né? Só um exemplo de como que não que o Douglas seja uma cooperativa, mas a cooperativa funciona como... O diretório acadêmico, ele é uma espécie de associação, né? E a cooperativa funciona de forma similar. A elaboração e aprovação da ata de fundação, quero dizer, essa ata de fundação, ele é basicamente o estatuto, né, o regimento interno, aquilo que vai ser permitido ou não dentro da associação. Eu estou dando exemplo do Douglas porque é o que eu vivi, né, pessoal? Então, é bem mais fácil para eu explicar como que funciona exatamente isso. Lá no Douglas, lá, no início de cada ano, junto com a definição dos cargos de cada membro do diretório, nós definíamos também quais eram as metas do diretório para aquele ano, o que a gente ia fazer e o que podia ou não fazer dentro do diretório ou como membro do diretório acadêmico. Só que esse estatuto, ele não é eterno, ele pode mudar no dia seguinte, assim, se alguém chegar, convocar uma reunião e falar, ó, pessoal, tá valendo aqui o estatuto, eu percebi um negócio, não gostei desse tema aqui, vamos fazer uma reunião e debater isso aí. Quero dizer, ele é um estatuto flexível, ele depende da opinião consensual da maioria dos membros. Registros públicos, né? A associação, ela precisa, no Brasil, pelo menos uma associação, ela precisa ter CNPJ, e a cooperativa, a diferença na lei brasileira entre associação e cooperativa é que a associação, ela é uma associação, qualquer um pode constituir, embora também precise ser registrado em cartório, mas a cooperativa, ela é o que dá a legalidade para ser uma atividade lucrativa. Então, as cooperativas no Brasil, vocês nunca vão encontrar elas se denominando como associações, mas cooperativas porque é o que vai permitir, dentro da lei, elas se instituírem como uma atividade econômica. Porque embora a cooperativa ela não tenha o interesse de lucrar, no sentido... O último objetivo da cooperativa não é lucrar, mas promover trabalho para as pessoas, consumo de produtos produzidos de qualidade, acesso a preço justo. Esse é o objetivo da cooperativa. Mas elas, como uma atividade econômica, elas também precisam produzir dinheiro para crescer e continuar mantendo suas atividades. E nesse sentido, para que elas possam crescer e manter suas atividades, elas precisam ser uma cooperativa e não uma associação, pela lei. Eleição da diretoria definitiva e dos conselhos fiscal e deliberativo, né, como eu havia mencionado na questão do diretório acadêmico.
Essas questões elas são flexíveis, elas podem mudar da noite para o dia, dependendo de convocação de assembleia e consenso entre os membros, e composição dos cargos diretivos. Ou seja, quem que vai ser diretor da associação, secretário, enfim, dependendo do cargo que você determinar ali, né, dentro da associação. As associações, elas dispõem de uma certa autonomia para criar novos cargos, se necessário. Não existe um padrão para isso, necessariamente. O funcionamento de uma associação, para você adesar uma associação, uma cooperativa, você precisa primeiro comprar a joia. Aqui em Ponta Grossa, né, a gente tem alguns clubes sociais, como o Clube Verde ali do centro, tem o Clube Lagoa, o Clube o Guarani, antigamente Tiguaíra, né? Para todos esses clubes você tem que comprar a joia do clube para você ser membro, né? E numa associação é mais ou menos assim que funciona. Eu não sei se todas as cooperativas cobram joia para a pessoa entrar, né, na cooperativa. Mas, de modo geral, você compra tua vaga ali dentro, né? E essa vaga, ela aumenta o valor, diminui, dependendo do valor da cooperativa no mercado. A partir dos resultados financeiros, são extraídos os custos de administração, fundo de reserva, e entre outros fundos de assistência técnica, que serão reutilizados na própria associação. A maioria dos lucros das associações, embora eles possam ser repartidos entre seus membros, eles são reinvestidos na cooperativa para melhorar seu nível técnico, melhorar seu nível de promoção de produção do conhecimento, seus fundos de reservas, enfim. Os fundos de reservas e o fundo ATES constituem fundos obrigatórios indivisíveis. Conta capital pode ser sacada em caso de falecimento e desligamento da sociedade. Né? No caso ali, se uma cooperativa for levada à falência, esses fundos são redistribuídos entre os associados, ou no caso do falecimento de um membro que não tem herdeiros, todo o capital que aquele membro tinha direito dentro do clube, da associação, da cooperativa, é repartido entre os membros também. Na linguagem cooperativista, os resultados positivos em relações econômicas são denominados sobras. Então, eles não entendem como lucro, eles entendem como sobra. Por que sobra? Porque a cooperativa ela não é uma atividade lucrativa, mas ela é uma atividade de prestação de serviços. Então, se tem serviço sendo prestado excedentemente ao número de associados, então está sobrando prestação de serviço, por isso que são sobras e não lucros. E as sobras líquidas, que aí seria uma espécie de dinheiro mesmo, né? Aí a gente poderia até dizer que é uma espécie de lucro, mas no entendimento deles não é lucro, né? É sobra porque é o valor arrecadado da prestação de serviços, que atendeu tudo aquilo que eles gostariam de atender e ainda sobrou. E podem ser retiradas ou redistribuídas dependendo do que for decidido em assembleia. E existem dois tipos de assembleias gerais, né? A Assembleia Geral Ordinária, que é convocada uma vez por ano, geralmente. No Douglas ali a gente tinha a Assembleia Ordinária uma vez por mês, decidida em ata no estatuto do diretório. E tem a Assembleia Geral Extraordinária, que é convocada sempre que houver alguma necessidade ou justificativa, né? Como no caso ali, eu falei, vai que algum membro não gostou de alguma lei proposta no primeiro dia da Assembleia que ia definir o estatuto da associação, enfim. Se algum desses membros não gostou do estatuto, ele convoca uma Assembleia Geral Extraordinária para redebater as questões que não agradaram. Então, tipos de cooperativa. Nós temos cooperativa do ramo da produção de produtos, tanto no meio rural quanto no meio industrial. Nós temos cooperativas de comercialização,
de prestação de serviços, escolar, habitacional, enfim, existem cooperativas para tudo. As formas de atuação são simples e integral, e a hierarquia funcional são por federações, primeiro nível, ou seja, do meu entendimento, aí o professor pode me ajudar, mas federações são como se fossem cooperativas de cooperativas. Aí, hierarquia central, em segundo nível, e singular seria a cooperativa por si, só. O professor acho que pode me ajudar nesse trecho? Eu vou até fazer não só uma ajuda, mas vou fazer uma provocação, né? Quando a gente fala de hierarquias funcionais, a gente está falando de hierarquia de tipos de cooperativa, né? Não hierarquia dentro da cooperativa. A hierarquia dentro da cooperativa é a hierarquia de trabalho, né? A hierarquia de cargos. A hierarquia de tipos de cooperativas é uma hierarquia de como elas são formadas, de tamanho, de importância, né? Evidentemente, hoje, a cooperativa ela tem uma função muito clara, né? Que é uma distribuição, uma oportunização de renda para várias pessoas que sozinhas não conseguiriam, né? Então, ela vai oportunizar que várias pessoas possam ter renda com a união, com a relação entre elas. Evidentemente que isso ganhou diversas proporções, né? Hoje existem cooperativas que são multinacionais, ou seja, ela perdeu o caráter essencial do que é uma cooperativa, embora ela mantenha os padrões da cooperativa. Por quê? Porque ela paga dessa forma a empresa cooperativa, ela vai pagar menos impostos, ela não vai ter, por exemplo, que pagar relações ou questões trabalhistas para a pessoa, porque ela é rotativa, então não existe um cargo fixo, não tem que pagar um funcionário, né? Vai ter uma rotação, embora existam funcionários em cooperativas grandes, evidentemente, né? Diferentemente de uma cooperativa pequena. Então, quando a gente fala de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, são as abrangências que a gente tem nessa cooperativa. Uma cooperativa de federação, uma federal, ela é uma cooperativa grande, ampla, né? Com uma integração entre várias cooperativas, às vezes até mesmo fora do país. Existem vários exemplos de cooperativas hoje que existem, que possuem sede em outros países, no Paraguai, na Argentina. Então, ela já não é mais uma cooperativa nos moldes da cooperativa que a gente existe. Então, longe de ser uma ideia socialista, né, a cooperativa, ela, dentro dos modos de produção capitalista, ela tende a tentar abranger o maior número de pessoas que ela possa ajudar, né? E aí as cooperativas centrais são cooperativas médias, vamos dizer assim, e as singulares são as básicas que estão recém-formadas aí com 8, se não me engano, são 8 pessoas, ou a associação que são 8. Eu sei que tem legislação, né? Para você começar uma cooperativa, você tem que ter um número mínimo de associados. A associação tem um número mínimo e a cooperativa tem outro número mínimo, né? A cooperativa, como o Rafael falou, ela possui aí o caráter de ter um fim lucrativo, né? Hoje existe, paralelamente, a economia solidária, né? Que o pessoal da IESOL faz muito aqui. Então, a economia solidária tem essa característica aí de usar princípios da cooperativa dentro das suas características, né? Ela promove o cooperativismo entre as pessoas. Mas quando a gente fala aí de níveis ou hierarquia funcional, a gente está falando de hierarquia de grandezas, né? De uma cooperativa que hoje pode ter aí diversas formas, desde uma pequena até para uma, sei lá, uma Batavo da vida, como é que chama ali? Caçolanda, é cooperativa, né? Mas longe de ser uma cooperativa onde
10 pessoas se juntam aqui, pequenos produtores em um assentamento rural para fazer e para tentar vender o seu produto ou para tentar pegar uma política pública do Estado para a agricultura familiar, por exemplo. Né? Então, os níveis são diferenciados. Perfeito. E que a maioria das cooperativas surgem como singulares, né, abrangendo poucas pessoas e eventualmente elas podem se tornar federações também, né, e nesse sentido também perder um pouco do viés inicial, né, de promover acesso a serviços e se tornar uma atividade lucrativa. Bom, aqui algumas imagens de cooperativas. Na primeira imagem ali da esquerda, uma espécie de cooperativa de produção, né? Eu não me recordo qual empresa exatamente é essa, mas vamos chutar aí que seja uma Aurora da vida, né? Se enquadraria mais no nível de federação, de cooperativa. No, no meio ali, da parte de cima, tem o Cicobi, que é uma cooperativa de bancos, né? Aí eu também ia pedir que o professor explicasse um pouco, porque funciona diferente, né? Não é um banco, né? Mas é crédito cooperativo, um negócio assim. Como É é o que mesmo funciona aí? princípio, né? Mesmo princípio da cooperativa, através de cotas e participação nas sobras. Todo, o pessoal não chama de lucro, né? Todo que a gente conhece por lucro, que tem, ou seja, a diferença de tudo que você investiu e aquilo que sobra é dividido proporcionalmente entre os investidores daquele banco, né? Então é uma forma de guardar dinheiro e ter um retorno financeiro, porque o banco, né, ele vai ganhar em cima das ações. Você abre uma conta lá, você já paga, né? Você paga pouquinho, são alguns reais, mas juntando vários reais de milhares de pessoas, o banco vai ter uma lucratividade maior. E é o Cicobi, o Sicredi, que mais? Tem vários bancos cooperados, né, hoje, que possuem essa mesma característica. Se você for associado do banco, e hoje eles pegam também associados pessoas que não especificamente são cooperados. Né? Por exemplo, há um tempo atrás eu peguei uma parte de um dinheiro para financiar um carro pelo Sicredi. Eles me convidaram para fazer parte, para ter conta corrente, né? Para ter conta corrente, conta poupança, ou seja, movimentar o dinheiro lá dentro. E no final das contas eles ofereceram a participação, né? Da, do valor final das sobras do banco no final do ano, proporcionalmente quanto eu fosse investir naquele banco. Então existe isso hoje até para quem não é cooperado. Então eles estão pegando gente de fora porque eles querem crescer. Então perdeu a característica também, né, de ser um banco de cooperados. Né? Hoje o banco ele pode ter sido começado por cooperados, mas banco hoje, na hora que vê dinheiro na mão, os caras ficam loucos e querem ganhar cada vez mais. Né? É, a cooperativa se tornou uma atividade muito lucrativa, né? Não, apesar de ela ter esse viés de promover o lucro para todos, né? O que é ruim para aqueles mais egoístas que querem o lucro só para eles. Essa questão da atividade em conjunto, ela promove, né, uma concentração e produção maior de capital que interessa muito a essas pessoas. Bom, a cooperativa ela pode atuar também no setor de energia elétrica, pode atuar no ramo da habitação, tentei demonstrar ali, né, naquelas espécies de condomínios meio que homogêneos, uma espécie de um condomínio Monteiro Lobato aí para quem mora em Ponta Grossa. Existem muitos condomínios nesse sentido que são cooperativas, ou seja, diversas pessoas se unem para pagar o valor justo pelo apartamento, o valor contratado de serviço, do que alguém sozinho investir e vender esses apartamentos para ter um lucro em cima deles, né? Ali embaixo eu tentei demonstrar as cooperativas menores ali que o professor falou, das famílias rurais, às vezes de 10, 20 pessoas, e também que elas atuam até no ramo da educação ali, né? Eu não sei como é que funciona muito bem, mas eu imagino que os professores de uma escola cooperativa sejam tão donos dela quanto os diretores, né? Deve ser mais ou menos essa ideia. E recebe valor proporcional
quantos alunos tem na escola, enfim. Vínculos do sistema. As cooperativas, elas têm a Aliança Cooperativa Internacional. Daí, no Brasil, nós temos a Organização das Cooperativas Brasileiras. E no Paraná, se você digitar ali o CEPAR, você vai encontrar a página lá do site das cooperativas do estado. Isso aqui é para demonstrar que é sério o negócio, tá, pessoal? Você não pode abrir uma cooperativa assim sem estar dentro da lei, né? Ela é uma atividade econômica de extrema importância e o impacto social dela é tão grande que você não pode instaurar ela sem autorização da Justiça Federal. Bom, passa a crescer as cooperativas que oferecem vantagens aos associados, né? Ou seja, na medida em que o associado ele se torna associado da cooperativa, ganha dinheiro, ele vai querer permanecer ali dentro e mais dinheiro e produção tende a aumentar, ser produzido. Ela passa a crescer na proporção da ajuda oficial, na medida em que os superiores, né, as pessoas encarregadas dos cargos administrativos ajudam aos novos membros com auxílios financeiros, disposição de equipamentos, na proporção de eficiência administrativa, na medida em que você contratar pessoas qualificadas para trabalhar dentro da associação, e na proporção em que atividades empresariais paralelas ao corpo associativo, né? Ou seja, a cooperativa, ela não, apesar de ser uma cooperativa, no jogo do capitalismo e da economia mundial, ela está lidando com outras empresas do setor privado. Então, às vezes parceria ou rivalidades com as empresas privadas vão fazer a cooperativa crescer ou não. Problemas mais comuns nas cooperativas é o distanciamento dos associados, suas bases ideológicas, né? Às vezes ocorre brigas internas ali entre os membros ou às vezes um membro está pensando mais num viés mercadológico, enquanto o outro vai mais no viés de prestação de serviços. Isso acaba às vezes criando rixas internas dentro da cooperativa. A falta de conhecimento de princípios ideológicos e da filosofia do sistema por parte dos associados, ou seja, aqueles pensadores lá que a gente mencionou no começo da apresentação, pensamentos como daqueles pensadores, né, da onde que surge a ideia de cooperativa, de associação. Muitas vezes as pessoas que se associam não têm noção disso, né? Se associam mais porque precisam de uma grana extra ou porque querem mesmo participar da associação, mas elas desconhecem os fundamentos filosóficos da instituição. O distanciamento marcante quando cooperativas evoluem de empresas mercantis para empresas de transformação. Um caso, por exemplo, é a Castrolanda ali, né? Eu imagino que no início dela ela não era uma cooperativa de nível federal ou central, pode-se assim dizer. Eu digo isso porque quando eu era criança eu particularmente não me lembro de ver Castrolanda no mercado. E hoje em dia tem. Então, eu imagino que quando eu era criança ela era uma empresa menor ou nem mesmo existia e cresceu e se tornou uma empresa de transformação, né? Não uma empresa de prestação de serviços. E apesar das mudanças, mantém-se como sociedade de pessoas e não de capitais. Quero dizer, por mais que a cooperativa possa crescer e se tornar uma multinacional, ela ainda é, por definição, uma sociedade de pessoas e não de geração de renda. E outras contradições seria o preço médio dos produtos. Quero dizer, nem sempre, de fato, o produto vai estar pelo preço do custo, como é proposto. A operação com terceiros integrados, né? Eventualmente, você vai ter que contratar
terceiros, né? Como eles acreditavam que seria possível a eliminação de terceiros com a cooperativa, isso nem sempre é verdade. O distanciamento das bases, ou seja, as bases que ele se refere é a base do movimento do trabalhador, né? E no nosso caso aqui do trabalhador rural, quero dizer, a cooperativa ela cresce num ponto em que as práticas dela já não condizem mais com as ideologias propostas que visam promover trabalho para os trabalhadores, enfim. Conta capital incompatível com o patrimônio, aí já é uns termos mais econômicos, né? Eu não consigo entender muito bem racionalmente isso, mas eu imagino que, como é uma atividade de prestação de serviços, talvez os números de capital escapem aquilo que eles têm registrado e isso talvez gere até problemas, né, na hora de como é que fala? Do imposto de renda lá, fazer a declaração do imposto. E também a questão do cooperativismo híbrido, que daí é o caso de cooperativas que são empresas privadas e estão muito mais voltadas a esse fim lucrativo do que a prestação de serviço, de fato. As vantagens de você criar uma cooperativa é que ela rompe com a cadeia de intermediação, ou melhor, tende a romper com a cadeia de intermediação. Eles maximizam os lucros nas vendas e reduzem os custos nas compras em comum, ou seja, compra que eles estão se referindo é muito baseado na produção da própria cooperativa e garante remuneração aos associados, como eu falei anteriormente, né? Tem duas formas de remuneração, que é no fechamento, né, como se fosse a espécie de salário dos associados, e na distribuição das sobras, quando é decidido por assembleia que as sobras não serão reinvestidas na cooperativa, mas sim redistribuída entre os associados. Bom, por hoje a aula vai ficar focada nesse tópico conceitual, e aí semana que vem nós vamos adentrar mais profundamente no debate das cooperativas no Brasil, trazer estudos de caso do Paraná e falar um pouco mais sobre esse embate entre as cooperativas de cunho de prestação de serviços com as cooperativas de cunho de produção de capital. Será que dá tempo de passar um vídeo, professor? Rapidinho? Quanto tempo? Só lembrando, gente, que eu estava vendo aqui, semana que vem não temos aula, é semana de geografia. Verdade. Vai ter aula no dia 3, só no dia 3 de março, tá? Quanto tempo, Rafael, o vídeo? Pro que eu tá gravando, né, só vai ficar muito longo. Aham. 7 minutinhos? Você não quer passar no começo da próxima aula, então? Pode ser, pode ser. Porque senão vai ficar muito grande, já estamos com 1 hora, mais de 1 hora aí de gravação. Esse vai ficar muito grande e o pessoal fica mais cansativo para assistir, né? Beleza, então eu vou só fazer um feedback aí para encerrar, fixar, né, a atividade de fixação. Bom, a cooperativa ela surge em 1800 lá na Inglaterra, em Rochdale, com os tecelões que não aguentavam mais trabalhar 16 horas por dia, ganhar 8 libras por semana. Eles queriam direitos, eles acreditavam que juntos eles podiam constituir uma empresa e juntos lucrarem, né? No entanto, esse modelo de negócio ele é tão poderoso que hoje em dia ganhou proporções em que muitas vezes você se depara com uma cooperativa de cunho multinacional e as práticas dela já não condizem mais com as propostas de base, que é prestação de serviço, muito além do fim de gerar renda para as pessoas, no sentido de aumentar o lucro dessas rendas ser excepcionalmente superior ao lucro médio da sociedade em geral. Basicamente, as cooperativas surgem para prestar serviços a preço justo para as pessoas
e também como uma fonte de renda alternativa. No entanto, nem sempre esse é o caso. Bom, pessoal, é isso. Talvez o professor queira dar uma palavra a mais, fazer algum raciocínio. Se vocês tiverem alguma pergunta também. As pessoas que vão me assistir depois, se tiverem alguma dúvida e anotar e me mandar por e-mail, pelo professor, eu vou estar à disposição para responder também. Pode colocar no chat também, né? Qualquer dúvida, podem colocar no chat. Eu acho que mais ou menos isso aí mesmo, Fel. É interessante quando a gente fala de cooperativa, né? Tem muita coisa para discutir. E aí no próximo encontro, com os exemplos, né? Com a sua ênfase aqui no Brasil, de repente tenha mais questões práticas aí. Tá? Então, a gente agradece aí ao Rafael pela aula de hoje, né? A quem assistir depois também, muito obrigado. Ao Ed e à Martina que ficaram aí até o final. E é isso, uma ótima semana. Lembrando que a semana que vem tem Semana de Geografia, tá? Então não teremos aula, só no dia 3 de março, ok? Então é isso aí. Pode perguntar, Martina. Tem uma pergunta sobre a semana da GEL, se tem algum cronograma, se vai ter palestra, alguma coisa. Tem um cronograma já fixado aí nas redes sociais. Eu vou procurar, porque eu não vi, daí ninguém na turma também tá falando sobre. Me mandaram aqui já nas mensagens, deixa eu até ver, ó. Se você puder passar pra gente, por favor. Será que dá para passar por aqui? Bom, então eu só vou finalizar a gravação aqui, gente. Então, um abraço para todo mundo e uma ótima semana.